meus amados pastores da Eterna Moderne, para todos os pastores Jesus. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus e compartilhar uma reflexão para todos. Reflexão, é claro, bíblica, e que realmente faz parte da vida ministerial, da nossa vida, como obreiros vocacionados por Deus para uma grande missão aqui na terra. Louvo a Deus por esse privilégio de Deus ter também me convocado, ainda que vendo em mim a incapacidade, mas Ele tem realmente nos dado a sua graça e temos atravessado os momentos difíceis que surgem no dia a dia. Momentos difíceis que aparecem dia após dia, mas nele, em Cristo, somos mais que vencedores. Sem demora, eu quero ler com os companheiros Ezequiel, capítulo 2, e o verso 1, e os demais vamos tecer alguns comentários em rápidas palavras. Diz assim Ezequiel 2 e 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus para toda a eternidade. Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia e lá contava 5 anos como cativo. Deus o chama, Deus lhe mostra as revelações dos querubins. Foi a primeira visão que ele teve. Era casado, sua esposa faleceu no momento em que o rei Nabucodonosor invadiu para levar os cativos. Ela chegou a falecer. Porém, ele tinha 30 anos de idade quando Deus o chamou justamente para essa missão tão árdua de falar a palavra de Deus. E numa visão que ele teve, ou visões que ele teve, realmente o seu físico enfraqueceu. E ele ficou com as pernas cambaleando, fraco, e segundo alguns comentaristas, ele realmente não suportou as visões de Deus. E aqui no capítulo 2 de Ezequiel está a vocação de Ezequiel. Como Deus chamou Ezequiel para uma missão tão árdua, porém preciosa, excelente missão. Porque a obra de Deus é a obra excelente, como diz o apóstolo Paulo. E a expressão desse versículo 1, e disse-me, filho do homem, quer dizer, filho de mulher, filho da fragilidade, filho da fraqueza, homem fraco, humano, diz: põe-te em pé, se levante, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Se disponha, erga-se, levante-se, se disponibilize, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Deus dizia para o profeta Ezequiel. E aqui está justamente uma chamada com esclarecimentos, porque Ezequiel estava consciente do que ia enfrentar. Deus não chamara, Deus não chamou, ele deixou sem conhecimento da realidade. Mas Deus o convocou e lhe disse todos os detalhes. Ezequiel
filho de uma mulher, filho da fraqueza, da fragilidade, humano, se levante, porque eu quero falar com você. Tenho para você uma responsabilidade, uma missão a cumprir, que não é fácil, mas eu vou falar com você. No versículo 2, ele diz assim, Ezequiel diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Glória ao Senhor Jesus. No versículo 2, irmãos, pastores, companheiros, está o divino entrando no humano. Ou seja, para a missão que Ezequiel está a cumprir, era preciso nele o Espírito Santo de Deus, para o colocar em pé, para o fortalecer, para o capacitar para a missão tão árdua que era falar de Deus para o povo, o próprio povo de Deus. Ele disse: então o Espírito entrou em mim, ou seja, o homem fraco recebe agora o divino. O homem frágil agora é fortalecido pelo poder do divino Espírito Santo, que entra nele. Ele diz: então entrou em mim o Espírito, aleluia, quando falava comigo. Meus companheiros pastores, a luta é grande, a batalha é grande, é forte a batalha. Somos frágeis, somos fracos, às vezes desanimamos, a ponto de pensarmos em retornar e voltar, porque somos filhos do homem, somos frágeis. Mas quando em nós entra o Espírito Santo, porque Ele está em nós, Ele nos fortalece, Ele nos garante capacidade, e assim com muita alegria, mesmo chorando, gemendo, sofrendo, mas com prazer, fazemos a obra de Deus na terra. E o profeta Ezequiel, aqui ele confirma: entrou em meu espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus entrou em Ezequiel. Mas para quê? Para capacitá-lo, porque era grande a missão, e o povo com que ele ia se deparar não era gente difícil, era gente complicada, nação complicada. E Deus nos chamou, companheiros, e nos capacitou para falarmos de Deus aos povos, para as pessoas. E quando Deus manda ele se levantar, e ele sente que entrou no Espírito de Deus, que lhe pôs em pé, lhe deu forças, renovou suas forças, da fraqueza lhe fez forte. Aí ele diz no versículo 3: e disse-me, filho do homem. Aqui a expressão filho do homem se refere ao filho de mulher, o homem fraco, porque mais na frente vai se referir ao filho do homem em relação a Jesus. Isso no Novo Testamento. Aqui em Ezequiel, o filho do homem se refere ao filho da natureza humana, o filho de mulher, de fraqueza mesmo, o homem capaz, certo? Aqui. Porém ele diz: filho do homem. Deus dizendo para ele: filho do homem, eu te envio. Aqui está a convocação, aqui está ele sendo fortalecido e agora sendo enviado. Eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Veja só que Deus chama o profeta, Deus o fortalece e Deus o envia, mas também Deus mostra as qualidades do povo, como o povo é realmente cruel, o povo de Israel, aquele povo que chama pelo nome de Deus, segundo Crônicas 7,14, esse povo que precisava se humilhar, orar, buscar a Deus, esse povo aqui, que prevalicou contra Deus, se rebelou contra Deus, povo de Deus. E veja aí, observe como foi dolorosa a missão do profeta Ezequiel. Mas Deus continua mostrando ao profeta o grau do povo, as qualidades do povo.
que ele o enviou o profeta para confrontar com o povo. Havia só que Deus, no versículo 3, Deus diz: eu te envio ao filho de Israel, as nações rebeldes. Eles, pais, todos pecaram contra mim até esse dia. Mas, Ezequiel, eu lhe fortaleço, eu lhe ajudo e lhe envio para este povo. E no versículo 4, Deus diz assim: e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Olha aqui. Quem era esse povo? Não eram os gentios, não. Não eram as nações pagãs, não. Era o povo de Israel. O povo de Deus, que Deus disse: olha, Ezequiel, esse povo é semblante duro e obstinado de coração. É um povo insensível. É um povo que não tem aberto o coração para a palavra, para ver a palavra, andar na palavra, para amar a Deus. É um povo de coração duro. Ezequiel é esse povo que você vai falar para eles, de semblante duro e coração obstinado. Aí Deus diz: eu te envio a eles. Veja aí que dá para começar a sentir, na verdade, o problema que Ezequiel ia enfrentar. E precisava de entrar nele o Espírito de Deus para fortalecê-lo. Então Ezequiel, é para eles que você vai. E lhes dirás: Ezequiel, você vai para esse povo rebelde, coração duro, obstinado. Hoje é a mesma coisa. Ezequiel, mas diga para eles o seguinte: e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel, sou eu que vou lhe enviar, mas eu vou falar através de você. Ezequiel, você é apenas meu instrumento. Como para os pastores, nós somos instrumentos de Deus. Que o Espírito Santo nos use na doutrina, na paz de Deus, para o povo, para a igreja. Não importa se o semblante é duro, o coração obstinado, não importa. A nossa missão é falar a palavra de Deus para a igreja, para o Israel espiritual. Porque está em nossas mãos essa responsabilidade de ensinar o povo que aceita ou deixa de aceitar. Mas somos responsáveis de Deus para o ensinamento da doutrina. Então diga para eles, Ezequiel: assim diz o Senhor Jeová. Aí Deus: Ezequiel, é o seguinte: e eles, o povo de Israel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sabe por quê, Ezequiel? Porque eles são casa rebelde. Ezequiel, eles mesmos, o meu povo, que eu separei, que eu escolhi como nação para ser exemplo para as nações, esse povo mesmo, Ezequiel, é casa rebelde. São casa rebelde. Mas Ezequiel, sabe por que eu te envio para o meu deles? Porque hão de saber que esteja no meu deles um profeta. Eu levantei alguém, Ezequiel, para levar-lhes a mensagem, para mostrar a eles o erro, o pecado, e que eles retornem, se arrependam, Ezequiel. Vão ter que saber que eles não têm como se justificar diante de mim, que não ouviu a mensagem. Eles vão ter que saber, que conhecer, que eu enviei para eles um profeta da minha parte, um profeta meu, que vai levar a minha palavra para eles. Ezequiel, esse é meu objetivo, que eles não se desculpem, mas saibam que a mensagem minha, através de você, Ezequiel, foi lá dita, aí mesmo, no cativeiro aí onde você está, Ezequiel. Eu levo você para falar aí mesmo, onde você está também sendo cativo. Mas diga a eles que eu que estou falando, porque eles têm que saber que eu levantei um homem, um profeta, um pastor, um líder, para eles falarem da palavra minha para eles. E Deus continua esclarecendo, mostrando a Ezequiel e trazendo a consciência da grande incumbência da missão que lhes fora dado. Seja Ezequiel, versículo 2:
E tu, ó filho do homem, e tu, ó filho da fragilidade, e tu, ó filho do medo, do temor, Deus diz, não os temas, não os temas, não tenha medo não, nem temas as suas palavras. Ezequiel não tem medo desse povo não. Pregue, ensine, oriente, fale da doutrina, fale da palavra, aleluia. Ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Aleluia. Ezequiel, não temas, fala o que eu mandar. Diga minhas palavras, Ezequiel. Mesmo que essas pessoas sejam para você, Ezequiel, como espinhos, ou como sarça, que venha gerar dores, venha gerar desconforto para contigo, e você habita em escorpiões que veneno, que pica e dói, inflama. Mesmo Ezequiel, você não tem que temer. Fale as minhas palavras. Entregue a minha palavra. Ezequiel, estou lhe dando essa confiança, essa responsabilidade. Não temas o rosto deles, não. De maneira alguma, não se assuste com o rosto deles, não. Porque eles vão realmente colocar um rosto assim, chato, mal para você, Ezequiel. Mas você cumpra com as minhas ordens. Não os temas. Verso 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras. Amém. Glória a Deus. Ezequiel, que eles ouçam ou não, sejam espinhos, escorpiões para você, o sarça, sejam perseguidores, mas você lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Meus irmãos, que coisa, né? Que grande missão Ezequiel assumira, ou assumiu, para falar ao povo de Deus, a casa rebelde. Porque aqui significa no original casa de rebelião. Um povo rebelde, desobediente, obstinado, um povo duro, insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje, a mesma coisa. Os pastores ensinam, os pastores levam a mensagem do evangelho, a doutrina para a igreja, e tem crentes que não tem nem aí. Mas Deus diz, mas fale. Fale, porque vão saber que entre eles, na igreja, Deus levantou alguém para ensinar a doutrina. Preservar a doutrina, conservar a doutrina, como Paulo diz, fala o que convém a essa doutrina. Não se acovardar, não, mas fala a verdade, que agrada ou não agrade. O nosso compromisso com Deus, a chamada foi Deus me chamou para a obra, para ensinar a verdade dele para as pessoas. Quer ouçam ou não deixem, ou não queiram ouvir. Pregando a palavra e está neles em querer praticar ou não. Mas Deus vai cobrar de todos. E nós, especialmente, se nós renunciarmos à pregação da palavra, da doutrina santa. Ao versículo 8. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Ouve o que eu te digo. Não sejas rebeldes como uma casa rebelde. Abre a boca e como o que eu te dou. Para você entregar a mensagem de Deus, você tem que comer a mensagem. Se alimentar da mensagem de Deus. Como é que um pastor, um líder, vai ensinar para a igreja se não tem a mensagem? Como é que ele não tem a mensagem se não lê a palavra de Deus e meter a palavra de Deus? Não. Nós somos responsáveis para entregar a palavra para a igreja, a doutrina, mas ler, estudar, orar, pedir para o Deus, revelação da palavra de Deus para nós, compreensão para nós e transmitirmos para a igreja. Então Ezequiel, abra a sua boca e como que eu lhe dou. Aí Ezequiel diz, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, estendia a mão para Ezequiel, e eis que nela estava um rolo de livro, a palavra de Deus.
entregue ao profeta, entregue a mim e a você. Aleluia, que privilégio! Deus confiou a sua palavra. Como essa palavra, se alimenta da palavra, vive a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, prega a palavra, pratica a palavra.